Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando aí, né, a nossa live do MCA Baixo Amazonas. Já estamos aqui com a participação da diaconisa Genilda, que é colaboradora da Junta de Missões, também do pastor Márcio, diretamente de Liverpool, na Inglaterra, que vai nos falar da experiência missionária dele. Nesse momento, nós gostaríamos que você pudesse compartilhar o link, né, no grupo da igreja, que assim os pais, né, possam participar conosco, os filhos, a família, né? Nós vamos falar sobre família, e principalmente sobre as crianças e os adolescentes. E nós sabemos que nós temos uma missão a cumprir, e essa missão é para o pai, para a mãe e para os filhos, né? E vai ser uma conversa muito especial hoje aqui. Esperamos que realmente seja edificante na nossa vida. Então, nós estamos, nesse momento, compartilhando esse link, né? E nós vamos estar justamente daqui a pouquinho iniciando em nome de Jesus Cristo, com a saudação da diaconisa Eva, que é a nossa líder do Ministério Regional de Criança e Adolescente. Então, em nome de Jesus Cristo, pedimos a todos que nos ajudem, né, compartilhando o link, para que o máximo de pessoas possam participar, porque a diaconisa Genilda Murta, ela, que é colaboradora da Junta de Missões, vai estar entrevistando o missionário, pastor Márcio, né? Vai falar da experiência missionária dele, transcultural. E isso vai ser algo maravilhoso para todos nós. Então, nós estamos aqui, nesse momento, já compartilhando esse link com todas as pessoas, irmãos, alguns que já estão chegando conosco, né? Para participarem desse momento muito especial, que é essa live do Ministério de Crianças e Adolescentes da Convenção Baixo Amazonas. Momento de grande alegria para a nossa vida. Passo a palavra nesse momento à diaconisa Eva, que vai estar trazendo aí a sua saudação e também anunciando aquilo que nós estaremos conversando nessa live. Amém, amém, graças a Deus. Podemos assim dizer, a oportunidade que nos concede estarmos reunidos nesta noite, é a vontade do Senhor para nós, glória a Deus, e a gente está aqui satisfeito, será com a paz do Senhor, nossos irmãos, e também dizer que Santarém, né, nós estamos aqui em Santarém do Pará, realizando esse trabalho, tendo esse aqui, de realizar o trabalho do Ministério de Criança e Adolescente. A nossa live aqui começando, depois de um bom trabalho, da gente ter, né, se preparado, planejado, e hoje a gente está aqui, em nome de Jesus. Todos sejam bem-vindos. Eu não sei se, não dá para a gente saber bem direitinho, né, como é que está aí os irmãos. Eu não sei se vocês estão na mesma visão que eu aqui, tá? Mas eu quero que agradecer aos nossos irmãos, pastores, amigos, parentes, tá? Em especial os pais, filhos, que essa é especial para os pais, para os filhos. E também dizer que a criança das Amazonas é composto de uma equipe, a Letícia, a Tia, a Graciele, a Ana Maria, também quero agradecer essas parceiras desse trabalho, e também aos líderes de MCAs, que nos acompanham aí, local, companheiros no trabalho do Senhor, e nos abençoe, nos dê essa graça cada dia, e também quero dizer que aproveitar, como o pastor falou, de compartilhar, para todos recebermos essa bênção que o Senhor tem para nós nesta noite, tá, irmãos? Então, missões. Lembrando que esse mês de setembro é um mês de missões. E é por
aqui com os nossos irmãos de longe, Nilda, Alice, Caetano em São Paulo, pastor Márcio da Inglaterra. Deus abençoe. Nós estamos aqui dispostos para ouvir o que o pastor tem para nós, o que a Genilda tem para a gente, da Junta de Missões. Somos gratos a Deus por nós termos aí a parceria, né, com o trabalho da igreja, a frente da promessa. Então, é uma honra para nós ouvirmos. Pastor Ageu, que vai estar ali, aí também nos assistindo, acompanhando, e assim a diretoria da Convenção do Baixo Amazonas. Então, o pastor Alípio, que nos deu essa abertura aí, nos ajudando, nos apoia, e pastor Ageu, estamos aprendendo, né, que o Senhor tem para nos dar através dos irmãos, que seja bênção para todos nós nessa noite, que o Senhor ame de bênção nas nossas vidas. É isso que a gente quer e deseja e ora ao nosso Deus, para aqui na Convenção do... Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente continua pedindo, né, aos nossos irmãos que compartilhem o link nos grupos das igrejas, que possam estar nos ajudando, né, na divulgação. Nós queremos a participação, né, máxima dos irmãos, dos pais, dos filhos, nesse momento especial, nessa live do Ministério de Criança e Adolescente da Convenção Baixo Amazonas. Qual é o objetivo, né? É conscientizar as famílias através da palavra de Deus. O desejo do trabalho de missões e evangelismo. Então, trazer para o Ministério de Crianças e Adolescentes, nesses dias, o amor pela obra do nosso Mestre Jesus. Então, como nós trabalhamos nesse mês de setembro, joelhos no chão, mãos à obra e pés na estrada. Então, várias formas de nós estarmos contribuindo com a missão e de nós incentivarmos as nossas crianças, nossos adolescentes, a também se envolverem na missão de Deus. Que aquela missão que Jesus Cristo falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e todos nós, discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de participar, né, desta missão, de colaborar com esta missão. E existe uma reflexão, né, que nós estamos fazendo já há algum tempo sobre missão para crianças e adolescentes. Por exemplo, será que é muito cedo para nós falarmos de missões para os pequenos? Nós temos um missionário que daqui a pouco vai estar falando a respeito da sua experiência transcultural com sua família, falando a respeito também dos seus filhos, como é que eles encaram essa missão. E a diaconisa Genilda daqui a pouco vai estar conversando com o missionário pastor Márcio, que está lá em Liverpool, na Inglaterra, e já está conosco na sala e daqui a pouco vai estar conversando com todos nós. Então, queridos, vem essa reflexão. Será que é muito cedo, né, em nós falarmos para essa faixa etária a respeito do envolvimento na missão? Você também pode participar conosco. Depois da entrevista, nós vamos ver alguns comentários, responder, você vai poder fazer alguma pergunta, ou colaborar com a nossa live sobre essa reflexão. Por isso, nós estamos envolvidos na Convenção Baixo Amazonas, através do Ministério de Criança e Adolescente, que tem a direção da diaconisa Eva e as demais colaboradoras, sempre incentivando a proclamação, a contribuição financeira das crianças. Inclusive as crianças estão fazendo os cofres, né, para ajudarem os irmãos da Índia, para o evangelismo na Índia. Olha que especial, vamos falar daqui a pouco sobre isso também. E despertar a consciência missionária nas crianças e nos adolescentes promessistas e ajudar na construção, que sempre nós estamos falando, de uma identidade missional.
e nós entendemos que tem que iniciar enquanto estão nesta fase, né, nesta fase da vida, tanto criança quanto adolescente. Então, nós agradecemos ao Ministério de Criança da Diretoria Geral, uma iniciativa especial da Igreja Adventista da Promessa para os ministérios regionais e que vem trazer grande alegria ao nosso coração. Gostaria de ler um texto bíblico que está em Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Louvado seja Deus. Amém. Então, essa promessa, ela é para todos nós, né? Todos engajados na missão, os pais e os filhos. É o Espírito Santo em cada um de nós, refletindo Jesus ao mundo. E isso, nós temos grandes experiências, momentos singulares na presença de Deus, com crianças que são usadas, adolescentes que são usados para a glória de Deus, ganhando almas para Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, diaconisa Genilda, pastor Márcio, isso é maravilhoso, diaconisa Eva, porque nós vemos, né, ontem mesmo, na quarta-feira, nós podemos ver o Ministério de Criança Regional, eles fazendo, né, os eventos numa quarta-feira, igreja lotada e as crianças ali realizando a grande obra do Mestre com alegria. Isso enche o nosso coração de esperança. Esperança de que nós estamos plantando, a esperança de que a semente do Evangelho está germinando no coração dessas crianças, mas para isso é imprescindível os pais terem essa consciência missionária. E aí vem a responsabilidade para nós, os pais, né? O pai, a mãe, cristãos, promessistas, entenderem que é tempo sim, e você há de concordar comigo ou não, logo mais você vai dar sua opinião também, é tempo sim de nós conscientizarmos as nossas crianças quanto à missão. Nós iremos fazer uma oração nesse momento e daqui a pouco nós estaremos passando a palavra à diaconisa Genilda, tá bom? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai amado, estamos aqui, Senhor, nessa live e temos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que se nós estamos aqui nesses desafios, meu Deus, é porque o Senhor tem nos dado graça e tem orientado a tua igreja a cumprir esta missão e a conscientização missionária de uma identidade missional, tanto aos adultos quanto às crianças, os adolescentes. Que esse tema, meu Deus, que nós trazemos esta noite para uma discussão e para nós ouvirmos a experiência de um homem de Deus com a sua família, que estão numa missão transcultural. Por isso nós pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor continue conosco, porque nós temos a certeza que o Senhor já está aqui. E assim que todos que já estão participando, os que vão entrar daqui a pouco, Senhor meu Deus, ao receberem o link, possam compreender esta noite, serem edificados pela tua palavra, pela experiência do nosso pastor que vai estar trazendo a sua experiência missionária, e assim incentivando, Senhor meu Deus, fazendo arder o fogo, a paixão apostólica missionária no nosso coração, para nós realizarmos a grande obra missionária do mundo. E assim, meu Deus, os nossos filhos, as nossas crianças, nossos adolescentes também, terem esse impacto maravilhoso na sua vida, de que realmente, Senhor meu Deus, nós nascemos com uma missão. Por isso nós te louvamos e pedimos a tua companhia, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diaconisa Genilda, ela é esposa do pastor Marcos, né? Murta.
ela é colaboradora, né, na Junta de Missões, dá todo apoio à Junta de Missões, e ela fez um trabalho glorioso, assim, maravilhoso, nas nossas, nos nossos textos, né, que nós estivemos trabalhando com as convenções através da Junta de Missões sobre os pequenos grupos. E ela fez as correções, trabalhou ali, e quero agradecê-la também e agradecer a Deus pela sua vida mesmo, né? Pelo aquilo que a senhora tem se dedicado a essa obra. Seja bem-vinda, querida diaconisa, e louvamos a Deus pela vida do seu esposo, seus filhos, uma família maravilhosa, e também do nosso missionário, pastor Márcio, que está conosco. Então, nesse momento, eu passo a palavra à senhora, que vai estar fazendo essa entrevista, e vamos ficar aqui compartilhando o link e sendo edificados por essa experiência maravilhosa. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Pastor, é uma honra muito grande de estar aqui, não apenas porque estou representando a Junta de Missões, uma grande missão para mim. Meu diretor, o pastor Júnior, está aí na Europa, Márcio, ele está aí, está perto de você, está mais perto de você do que de mim agora, né? Ele está em Portugal, falei com ele agora há pouco, passaram o dia hoje lá em reunião com o pastor José Lima. Então é uma honra para mim não apenas representar a Junta de Missões aqui, mas participar de um evento que tem essa temática, né, tão importante, tão relevante para todos nós. Então, por isso eu quero agradecer ao MCA do Baixo Amazonas, à diretoria da Convenção Regional, pela confiança, e vamos fazer aqui o que Deus tem preparado para nós nessa noite, né? Nós vamos compartilhar informações, o pastor Márcio vai falar um pouco daquilo que ele tem vivido, e ele vive há muito tempo no campo missionário, né? Ele tem experiência para lá de gigante para compartilhar, e a gente vai aprender com ele hoje, tenho certeza de que Deus tem muito para nós. Eu queria antes, se vocês me permitirem, estou vendo aqui que a gente tem mais ou menos 30 minutos para fazer esse momento aqui, e eu queria, antes de conversar com o pastor Márcio, compartilhar com vocês rapidamente mesmo, porque eu acho que a gente deve explorar o pastor Márcio, porque ele tem muita vivência, né, das missões, mas eu quero antes dar uma visão geral para vocês do que a Junta de Missões tem feito, rapidamente, porque isso contribui, eu imagino, né, contribui para que tanto os pais quanto as crianças e adolescentes compreendam o mundo de missões, né, o mundo que essa tarefa aqui. Então, eu vou tentar aqui no meu pequeno conhecimento, vou tentar compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Vamos ver se eu localizo aqui a minha apresentação. Acho que eu estou com muitos arquivos abertos, deixa eu fechar aqui, só um instantinho. Eu trabalho com milhões pelo menos umas 15. Vamos lá. Eu não compartilhei a apresentação, né? Tá, eu estou pedindo ajuda dos universitários. Ah, tá bom. Mesmo. Obrigada. Ele só aparece a tela e não... Ah, talvez eu tenha que...
maximizar. Só para vocês aí? Não. Ainda não? Ainda não. Não, não. Bom, vou contar para vocês aqui. Eu gostaria muito de mostrar as imagens, mas eu vou... Não tem problema, eu vejo as imagens aqui e depois eu mando para vocês a apresentação. É coisa rápida, né? É importante, eu acho que seria importante vocês verem, mas não dá para compartilhar aqui, então eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Primeiro, nós temos aqui na Junta de Missões alguns projetos, né? Nós não temos tantos quantos gostaríamos e, ao mesmo tempo, os que temos são projetos com os quais a gente tem muito carinho já. Nós estamos trabalhando nessa missão aqui há um ano e pouco, né? Começamos no início de 2020 e nós já tivemos a oportunidade de conhecer, pelo menos assim, de informações todos eles. Não tivemos ainda, por causa da pandemia, a oportunidade de visitar todo mundo, né? O pastor Júnior fez agora a primeira viagem missionária, ele está, como eu disse para vocês hoje, lá em Portugal. Então, a gente já tem um carinho por esses projetos, porque eles são projetos com os quais a gente vem convivendo a vida toda, né? Quem é promessista sempre ouviu falar dos projetos da Junta de Missões. Então, eu vou contar para vocês quais a gente tem hoje. Algumas alterações foram feitas na pandemia, outras ainda devem acontecer, novos projetos devem nascer, mas, de modo geral, a gente está trabalhando hoje e eu vou contar alguns deles. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é Portugal. Portugal é um projeto que está hoje sob o comando do pastor José Lima de Farias Filho, que vocês conhecem muito bem, talvez mais do que eu, e o pastor José Lima está lá com a esposa e os filhos, né? Eles chegaram lá em Portugal no início da pandemia também, um desafio muito grande, e estão fazendo um trabalho muito bom. O pastor Júnior me falou agora que ele tem informações muito ricas sobre o que está acontecendo lá em Portugal. O pastor José Lima, ele cuida também, não apenas de Portugal, mas ele também cuida ali do pessoal, dos irmãos, né? Os irmãos que ficam na Espanha. Na Espanha nós temos uma igreja, né? Temos uma igreja, um templo, que já está funcionando. E além dessas duas igrejas, o pastor Lima é responsável por atender algumas famílias. Ele tem atendido, inclusive, famílias, já conseguiu, pela graça de Deus e misericórdia pura dele, já conseguiu contato com famílias que são portuguesas, que é um desafio que a gente vem tendo já há muitos anos, né? Mas onde estão os portugueses na igreja? É muito difícil a pregação da palavra aos portugueses, mas ele já conseguiu algumas famílias, e o pastor Júnior já, inclusive, mandou os nomes aqui, fiquei feliz de ver. Ele atende famílias, então, além das duas igrejas em Portugal, lá em Setúbal e Espanha, ele atende também famílias na França, na Suíça, na Alemanha, na Irlanda e na Inglaterra, em algum canto aí, Márcio, que eu não sei onde vou descobrir agora. Ele está atendendo famílias aí, fazendo estudos, discipulado e tudo mais. Além do projeto de Portugal, a gente tem o projeto da Bolívia. Lá na Bolívia estão o pastor Diego com a esposa, a Maíse, e agora o Miguel, filhinho que nasceu, né? Teve uma luta aí na gestação, mas graças a Deus eles venceram a luta e o Miguel está firme e forte. O pastor Diego, eu tive a oportunidade de visitá-los já há algum tempo, e o pastor Diego está na Bolívia cuidando de um rebanho muito, muito gracioso. O pessoal da Bolívia é muito carinhoso, eles são bastante acolhedores, e a maior parte da igreja é feita de mulheres. Na Bolívia, a cultura é que a mulher se vira para sustentar a casa e o marido fica por ali, fazendo uma coisinha ou outra, né? Mas a mulher é que toca. E aí, na igreja, a gente vai ver uma incidência muito alta de mulheres, poucos homens, bastante criança, porque eles são bastante produtivos nesse sentido, muita criança e muita mulher. E o pastor Diego está agora com o desafio de fazer um trabalho com os universitários, que ele está fazendo agora, para ver se
faz crescer esse rebanho aí de forma mais exponencial. A gente tem também o projeto ali em Palmas, aqui no Brasil, e eu vou falar do Brasil daqui a pouco, mas o projeto de Palmas, ele é um projeto que está em migração, né, para a convenção. Graças a Deus, a igreja cresceu, os irmãos colaboraram, contribuíram, enfim, e a missão está pronta ali, agora a região, a convenção, a Goiás, se não estou enganada, assume essa igreja e toca, e missões vai para outros cantos, né. A gente tem também o pastor Amadilson, que era da Junta de Missões na gestão anterior. O pastor Amadilson assumiu o campo em Nascimento, lá no Chile, está lá com a Maristela, falamos com eles essa semana passada. Estão bem, estão agora saindo de casa por causa da pandemia, felizes da vida, e fazendo um trabalho muito bom lá com os irmãos, até agora feito online, mas agora já começando presencial. E as filhas deles, Nathalie e Stephanie, estão ainda no Brasil, mas devem ir para lá dentro de algum tempo, porque estão estudando ainda aqui, né? Então, o pastor Amadilson assumiu esse campo agora, também na pandemia, no início de 2020. A gente tem o pastor Werlerson, a gente costuma chamar ele de Pedrosa, porque o Werlerson quase que dá um nó na língua. Então, para evitar algum acidente, a gente chama ele de Pedrosa. O pastor Pedrosa está lá com a esposa e 3 filhos, o David, a Evelyn e a Lara, e eles assumiram esse campo também na pandemia. O pastor Manuel teve um problema de saúde, está afastado, tratando o problema, ele está bem, mas está em tratamento ainda, e o pastor Edson assumiu o campo missionário lá na Colômbia, tríplice fronteira, Colômbia, Brasil, Peru, um campo bastante difícil, bastante complicado, população ribeirinha, barco para cima e para baixo, muita violência na região, mas o pastor está fazendo um trabalho muito bem feito. Graças a Deus ele tem tido êxito, sofrido muito, mas ele tem tido vitórias com a graça de Deus. A gente também tem um projeto ali em El Salvador, com o pastor Isaías. É um projeto bastante antigo. El Salvador foi, eu ia falar colonizada, né? Foi, digamos, descoberto pelas missões promessistas na década de 60, ainda com o pastor Junília. É uma missão bastante antiga. E o desafio lá é muito grande, houve uma troca muito grande de liderança, enfim. Mas o pastor Isaías está lá, firme e forte com a família, fazendo um bom trabalho. Outro projeto é a Guatemala, ali na América Central. O pastor Tito, a esposa dele, os filhos. O pastor Tito tem uma penca de filhos, né? Um, inclusive, casou já, está aqui no Brasil, e tem feito um bom trabalho lá na Guatemala. Estamos distantes demais por causa da pandemia, né? Mas a gente precisa visitá-los, tanto o Isaías quanto ele, em breve. Outro projeto é Moçambique. Moçambique tem o pastor Christian, com a esposa, a Josilene, e o Gabriel, o filho deles, o Gabriel. A Crislane também é filha deles, mas está no Brasil. Moçambique, eu não preciso falar nada, vocês conhecem bem, têm visto o trabalho que foi feito lá, né? Um trabalho com o qual vocês colaboraram, graças a Deus, foi brilhante, foi, assim, do céu, de Deus, o trabalho que foi feito no SOS Moçambique. A igreja brasileira e de outras nações, inclusive, fizeram uma contribuição, assim, pronto, rapidamente, e a gente conseguiu atender as famílias lá no período de fome que aconteceu há alguns meses, vocês vão lembrar disso. A gente tem também na Nigéria, ali o pastor Clemente e a sua esposa Ada. Esse projeto ele ficou um pouquinho adormecido por algum tempo, por falta de comunicação lá com o pastor. Eles falam inglês lá na Nigéria, um inglês bem enroladinho. O Amadilson tinha experiência com ele, né? E houve um distanciamento por algum tempo, mas agora ele retoma o contato com a junta. A gente tem tentado falar com ele já faz algum tempo. Agora o filho dele entrou na comunicação e a gente finalmente conseguiu ali um diálogo com o pastor Clemente. A gente espera que as coisas caminhem melhor daqui para frente, inclusive com financiamento, né, com dinheiro, que já tinha inclusive interrompido isso também, remessa de financiamento para eles, por causa da falta de comunicação, mas agora as coisas já se restabeleceram e a gente espera que a obra lá na Nigéria cresça ainda mais. Já tivemos mais de 3.000 crentes lá, e a igreja continua lá, está firme, com a placa, tudo em inglês, bonitinho. O número diminuiu um pouco, mas a gente retoma e Deus vai nos abençoar nessa missão. Outro projeto é o Peru. O pastor Maurício está lá com a Simone e os filhos, o Marcos, a Débora e o Maurício,
e eles também têm feito um bom trabalho, chegaram na pandemia, um detalhe importante, eu acho relevante dizer isso, porque pandemia é igreja em casa, né? E como é que você vai, como missionário na casa das pessoas? Um desafio muito grande, mas ele tem feito um bom trabalho, vocês devem estar vendo aí nas redes sociais, a gente de vez em quando coloca ele aí. O outro pastor que também chegou na pandemia no campo foi o pastor João Batista, a esposa dele, a Eliane e a Aninha, estão no Uruguai. Eles estavam em Santiago do Chile, foram transferidos para o Uruguai, e ele está lá fazendo também um bom trabalho. É um apaixonado, o pastor João, por missões, e está fazendo um trabalho excelente. O outro projeto é o da Índia, e eu não vou dizer nada sobre ele, porque o pastor Márcio tem informações de sobra, pastor Ananto lá na Índia com a família. Tem também o projeto e no Nepal, que o pastor também, vamos explorar nesse sentido, que é o pastor Ravi. E tem, gente, a igreja na Argentina e no Paraguai. Vocês vão lembrar que esses dois países foram também visitados pelo pastor Junilo na década de 60. Então, são dois países que, graças a Deus, estão finalmente amadurecidos. A gente vai ver esses dois países sendo participantes da Aliança Mundial Promessista. Então, eles saem da Junta de Missões e agora fazem parte da Aliança Mundial. São países para os quais a gente também contribuiu desde criança, também oramos desde criança, e agora já tem igreja, já tem convenção. Olha que coisa linda. É assim que tem que ser, né? Os países vão se independendo da igreja-mãe e vão fazendo suas próprias juntas de missões e vão avançando na pregação do evangelho. Temos aí o pastor Márcio, lá na Inglaterra, em Liverpool, com a Karen e os filhos, e ele também, vou deixar para ele falar desse projeto aí, que é um projeto especial, ele tem uma característica diferente dos demais projetos, o pastor Márcio vai explicar depois para vocês como é que funciona lá. Por último, e já encerrando aqui a minha fala, a gente tem o projeto Missões Brasil, que o pastor Ageu conhece muito bem e trabalha com a gente como um dos soldados desse exército aí. Ele está sempre presente e tem dado uma força muito grande, né? O projeto Missões Brasil tem algumas frentes. O primeiro deles é a plantação de 5 igrejas em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, a gente já tem, já em negociação, duas igrejas, e ainda faltam 3 para serem negociadas e fechadas até o final da gestão. A gente precisa entregar essa tarefa pronta. 5 igrejas plantadas em cidades com mais de 100 mil habitantes. O outro é o projeto Vida e Paz. Esse projeto vem para ajudar o projeto de pequenos grupos, né, de células. E não importa o nome que você chama, mas vocês chamam de bases. Vocês também chamam de bases? Né? E aí, esse projeto Vida e Paz, ele vem para ajudar potencializar o projeto de pequenos grupos, né, eu chamo isso. Por quê? Porque ele vai acontecer uma vez por ano. São 8 encontros nas casas das pessoas que forem convidadas a participar do projeto. Eles vão receber conteúdo que já estão prontos, e aí, terminando isso, faz um grande evento e direciona essas pessoas para a igreja, ou direciona para o pequeno grupo, de preferência, um pequeno grupo na própria casa dela, onde aconteceu os estudos. Enfim, a ideia é dar uma revitalizada no projeto de pequenos grupos, né? Algumas igrejas implantaram o projeto, mas acabaram parando, desanimando, porque ficou num ciclo, né, infinito, mas aí o projeto vem para trazer gente nova, novas pessoas, novos desafios. Temos também o projeto de discipulado. A gente entendeu que, obviamente, trabalhar com pequeno grupo é importante, precisa ser feito, mas a gente tem que trabalhar com as pessoas, né? Então, o discipulado, ele vai ajudar as pessoas na compreensão, e ele pode ser feito tanto em grupo quanto individual, e a gente está tentando trazer conteúdo e trazer instrução para as pessoas de como é que faz o discipulado, tudo isso. E, por último, o Encontro Missões Brasil presencial. A gente quer aglomerar mesmo, sabe? A gente não vê a hora de aglomerar e de abraçar vocês e de ver vocês de perto e de falar de missões de perto, porque falar de missões hoje não é apenas aquele discurso que a gente tinha em 1960, quando eu me lembro de missões, né? Quando eu nasci em 67, década de 60. Naquela época a gente falava que missões a gente fazia indo ou orando ou contribuindo, né? E hoje a gente não entende mais assim. Hoje a gente faz missões indo
orando e contribuindo. E esse indo não necessariamente é para a missão transcultural. O indo pode ser para o meu vizinho, dentro da minha própria casa. Então, a gente faz missões indo, a gente faz missões orando e a gente faz missões contribuindo, tudo junto ao mesmo tempo, tudo misturado. Porque senão a gente não faz missões. Não dá para eu entregar o dinheiro que eu tenho e falar para o Márcio, se vira aí e vai fazer missões, porque Jesus falou que ele não volta enquanto não for pregado a todas as nações, então vai rápido que eu quero ir para o céu. Não dá para fazer isso, né? Não dá para jogar a responsabilidade nas costas de ninguém. A gente precisa assumir a nossa própria responsabilidade e fazer a nossa parte. E também não dá para esperar a geral fazer isso. As igrejas locais é que precisam fazer isso. Essas iniciativas, pastora Gel, que você falou, né, as pessoas durante a semana lá aprendendo, é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente precisa estimular. Tanto os pais precisam fazer isso, quanto a liderança, que é o que vocês estão fazendo, e nós mesmos, individualmente, né, desde criança, a gente precisa entender isso, que nós temos que fazer missões orando, indo e contribuindo. As três coisas precisam ser feitas. E hoje em dia tem mais uma que nós acrescentamos, o pastor Ageu, que é compartilhando. Então, se você não compartilha o link, a gente também tem dificuldade de fazer missões. Precisa compartilhar as informações, os posts, as notícias, tem que compartilhar. Isso também é um jeito de fazer missões. Então, esse projeto Missões Brasil é importante porque é no nosso quintal e a gente vai fazer missões também. Não dá para deixar só na mão dos missionários, que a gente envia e tem que cuidar, e tem que orar, e tem que abraçar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte aqui no nosso quintal. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte do nosso trabalho, né? Então, nós vamos agora entrar na parte que vocês estão esperando desde toda a vida, a fala do pastor Márcio, e ele está ali firme e forte. Agora já são... Que horas, pastor Márcio, aí na sua casa? Que são 00:15. Parabéns, você está acordado, muito obrigada. É um prazer revê-lo sempre. Então, eu vou aqui fazer aqui algumas perguntas para você, e eu vou deixar você à vontade, pastor, para que aquilo que vier no seu coração e na sua mente, você achar importante para atender a essa temática que a gente está discutindo aqui, né? Missões para crianças e adolescentes, você fique à vontade, tá bom? A primeira pergunta que eu vou lhe fazer como é que foi, pastor, o chamado de vocês para missões transculturais? Porque nem todos nós fomos chamados, todos fomos chamados para fazer missões, todos, 100%. Mas nem todos temos um chamado transcultural. Como é que foi para vocês esse chamado transcultural? Conta para gente. Primeiramente, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. E é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Eu já estou no outro dia, né? Que já estamos aqui no 1º de outubro, acho. Se eu não estou enganado. Mas, enfim, estou feliz de estar aqui. Não estou aqui com sono, nem estou chateado porque não estou dormindo. Eu sou casado com Karen e tenho 3 filhos. Tenho a Ana Marima, que tem 12 anos, o Daniel Akashi, com 11, e a Lara Priyanka, com 7 anos. Então, 3 filhos, e nós somos uma família missionária, né? Antes de eu comentar sobre o nosso chamado para missões transcultural, eu gostaria de indicar uma leitura que é bem relevante, principalmente ao tema de hoje. Não sei se vai dar para ver aqui, vou tentar ver. Chama A Criança, a Igreja e a Missão. E é um livro que trata justamente sobre o que nós estamos falando, sobre se é possível a criança estar envolvida em missões. É um livro bastante prático também, e pela editora Ultimato. Então, já fica a dica aí para os pais, para líderes de missões ou de ministério infantil. Muito bom esse livro. Eu
cresci num lar promessista, né? Meus avós, meus pais, todos da igreja, e sempre ouvi. Minha igreja era uma igreja que recebia bastante seminarista, né? Então cresci também vendo seminaristas vindo para a igreja, mas para o chamado transcultural, foi quando eu estava numa conferência em São Paulo e um dos preletores era o irmão André, que fundador da missão Portas Abertas. E ele compartilhou um pouco do testemunho dele, de como ele levava Bíblias escondida para os países chamados da Cortina de Ferro, né? União Soviética, leste europeu. E quando eu vi ele falando, né, o seu testemunho de como ele levava as Bíblias e os milagres, eu falei, é isso que eu quero fazer. E Karen também, Karen adolescente foi para um acampamento do Portas Abertas, e onde eles faziam simulação de igreja perseguida, e ali ela foi tocada e estava começando a Universidade de Arquitetura e deixou e foi para o treinamento missionário. Então, isso eu estou falando ali no começo dos anos 2000, houve um despertamento na igreja brasileira sobre missões. Então, foi um movimento que houve ali no começo dos anos 2000, onde a gente viu muitos jovens brasileiros indo para missões, tanto no Brasil quanto para fora, como a gente nunca tinha visto antes na história da Igreja da América Latina, né? Então, eu fui fazer parte desse treinamento transcultural, chamado Projeto Radical, onde era um treinamento específico para adolescentes e jovens para irem para a Janela 1040. Janela 1040 é uma região no mundo, né, onde o evangelho ainda tem menos alcance, onde tem menos igreja, os povos menos alcançados ainda pelo evangelho. Então, foi onde eu encontrei Karen e casamos, e dali nós seguimos para o país de Gales para aprender o inglês e depois para a Índia, onde nós atuamos ali, Índia, Nepal, por 10 anos. Então, no chamado transcultural foi isso, foi ouvindo testemunho de outros missionários e ali sendo inspirado a fazer o mesmo, a seguir o mesmo caminho. Legal. Isso significa que hoje você pode estar fazendo a mesma coisa com outras pessoas, né? Sim, com certeza, espero. Legal. Como é que você... Outra dúvida, né, que aparece aqui é como é que vocês, pastor, no campo transcultural, como é que vocês desenvolvem o evangelismo considerando outra cultura, né? Uma cultura que não é a sua. Como é que se faz evangelismo em outra cultura? Sim, o primeiro passo é a preparação, né? Então, o preparo tanto teológico quanto missiológico, né? Então, a gente tem que falar um pouco sobre contextualização, sobre, né, aprendizado do idioma. Então, você chega num país onde você não sabe falar, Jesus te ama. Então, como que você vai pregar se você não fala a língua, né? Então, você tem que pensar isso a longo prazo, porque aprender uma língua não é fácil. Então, leva um tempo. Então, aprendizado da língua, super importante. Aprender os costumes, né? A cultura. Então, por exemplo, quando eu fui para a Índia, eu tive que aprender a comer com a mão, né? Porque lá eles comem com a mão direita, né? A mão esquerda é considerada impura, porque, né, é a mão que se faz a higiene
pessoal. Então, quando se vai para o banheiro, tem lá um balde com água e você usa a mão esquerda para se limpar e você come com a mão direita. Então, parece coisa simples ou boba, mas não é. Isso é muito importante você aprender essas questões culturais, né? Porque isso vai abrindo a porta, porque eles começam a perceber que você valoriza a cultura dele, você respeita. Então, a primeira coisa é isso, e depois ouvi-los antes de falar, né? Ouvir e estar atento à necessidade. E aí Deus entra no seguinte sentido, de mostrar para você onde está a oportunidade, né? Então, de Deus trazer as pessoas a você, de mostrar os pontos onde você pode, né, tá conectando, o tipo de abordagem. E aí você aprende a língua, mas aí surge um outro desafio também, porque às vezes você vai para um vilarejo ou para algumas regiões que as pessoas não sabem ler e escrever. Então, como que elas vão ler a Bíblia se elas não sabem ler, né? Então, às vezes você também vai ter que ali desenvolver um trabalho para ensinar as pessoas a lerem e escrever. E depois que elas aprendem a ler, às vezes elas não têm a Bíblia traduzida na língua. Então, como é que eles vão ter acesso à palavra de Deus se eles não têm a Bíblia traduzida ainda? E nós temos centenas de línguas no mundo que não tem um versículo da Bíblia traduzida, né? E outro fator também é identificar um grupo específico, né, para a evangelização. Então, quando a gente fala de uma nação, dentro dessa nação tem vários povos, né? Várias tribos, vários povos, várias línguas. Então, outro passo é a identificação desses grupos, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes. Então, existe um termo em missão que a gente chama de janela 414. O que significa janela 4 e 14? É que a maioria dos cristãos se convertem nessa faixa etária, entre 4 e 14 anos. Então, é um grupo específico, e é um grupo que mais dá fruto, na verdade. Então, então você identifica o grupo, identificando o grupo, qual a linguagem desse grupo, né? Qual a abordagem, como eles se comunicam, como eles se comportam. Então, em missão transcultural também é assim. Legal. Aí, para completar o que você está falando, a outra pergunta é quais as estratégias você usa na abordagem para evangelizar? Por exemplo, aqui no Brasil você pode usar um folheto que não usa mais, ninguém vai ler o folheto. Vamos supor que por um tempo o folheto funcionou, né? Você não tem usar... Que estratégia você usa? Você não usa um folheto. Qual você usa? Por exemplo, o que você faz hoje em Liverpool, né? Conta um pouquinho sobre essa estratégia de abordagem na evangelização. Sim, bom, a abordagem para a evangelização, ela é mais simples do que parece. Por exemplo, num contexto transcultural, ser brasileiro é uma vantagem. Todo mundo gosta de brasileiro. Então, você colocou lá uma camisa da seleção brasileira, saiu na rua, pegou uma bola, todo mundo, daqui a pouco você tem 50 crianças ao seu redor, te chamando de Neymar, te chamando de Ronaldinho, e querendo fazer amizade, querendo que você ensine futebol, né? Então, Karen, por exemplo, ela toca violão. Então, Karen, geralmente, ela começa, você gostaria de tocar violão? Ensina violão. Ensina a fazer pão, enfim, todo tipo de talento que a gente tem, talento natural que a gente vai aprendendo, isso são estratégias que a gente vai usando no dia a dia das pessoas, né? Porque
as pessoas estão na vida, no chão da vida, né? No dia a dia delas. Então a gente também tem que estar no dia a dia das pessoas, falando o jeito das pessoas, a maneira dela, né? Com as pessoas. Aqui em Liverpool, nós trabalhamos com pessoas que estão buscando refúgio e asilo. Então essas pessoas chegam até a Inglaterra. Então são pessoas que estão com muitos traumas, estão dentro de um hostel, de um hotel, e aí elas só não têm amigos, não têm dinheiro para sair, roupa, não sabe falar a língua. Então, uma das estratégias que a gente usa, por exemplo, é ensinar inglês. Então, a gente ensina inglês para eles, a gente dá aula de como o sistema aqui da Inglaterra funciona, né? Porque é tudo diferente, né? Para muitos deles. Então, ele não sabe como eu vou no mercado, como é que eu faço. Então, coisa simples, por exemplo, aqui não tem frentista. Você vai num posto de gasolina, não tem ninguém para pôr gasolina no seu carro. Como é que você faz, né? Então, você que vai lá na bomba e põe a sua gasolina, depois você vai lá e paga. Então, são coisas que a gente vai ensinando a pessoa a se estar inserida de novo na sociedade. E com isso, a gente vai falando do amor de Jesus, eles começam a perguntar por que você está fazendo isso, eles começam a observar o teu comportamento, a maneira como você trata as pessoas, né? Então, é uma coisa que a Genilda falou, realmente é um desafio, por exemplo, na pandemia para a missão, porque esse isolamento ele acabou dificultando, porque o nosso trabalho é no contato pessoal, é no contato com as pessoas, é no dia a dia, é na rua, é visitando, é na casa. Então, aqui em Liverpool nos atos de bondade, né? Então, eles não têm roupa, não têm, às vezes, produto de higiene pessoal, e a gente vai providenciando, pelo menos o básico para eles, e com isso surgem os convites para tomar um café, para tomar um chá, para conversar, e aí Deus vai abrindo as portas e dando as oportunidades vão aparecendo. Olha que legal. Você acaba de fazer, de novo, uma convocação para que todos sejam missionários, porque essa é a forma de viver do cristão, né? Isso que o pastor Ageu falou de viver uma vida missional, é viver intencionalmente fazendo missões, intencionalmente querendo falar de missões. Você pode fazer isso em qualquer idade, e de preferência, desde muito cedo, né? Lá com seus colegas da escola. Ter a intenção de cair uma borracha, você pegar e entregar, e a pessoa, mas que gentil é. Então, é mostrar o amor de Jesus em todas as suas atitudes. Muito legal isso que você está falando. E aí a gente não vai ver em Liverpool uma igreja adventista da promessa com uma placa, né, pastor Márcio? Porque não é esse o propósito do projeto. Lá você entrega o evangelho e muitas vezes você nunca mais vê a pessoa, não é isso? Tem situações em que o cidadão recebe o evangelho de alguma forma, e aí ele vai, você nunca mais vê essa pessoa, mas o evangelho foi plantado no coração dele. É um projeto diferente, a gente entende isso, e é muito legal. Outra dúvida, pastor Márcio, quais as dificuldades enfrentadas pela família, né? A gente está falando aí da família missionária, e em que momento vocês precisaram pedir socorro para Deus, né? Senhor, se não for do Senhor, a gente não sai dessa, ou não passa por isso. Teve algum momento em que vocês passaram por esse tipo de situação, pastor? Tiveram que recorrer e pedir misericórdia? Isso todos os dias. Mas a gente tem um ditado entre a comunidade missionária que a gente diz o seguinte: tem coisa que só o missionário e milionário faz, né? Então, às vezes a gente tem a ideia de que o missionário só sofre, né? É aquela vida difícil,
de miséria, e realmente tem sacrifício, tem uma entrega, sim, tem uma renúncia diária, sim, né? E que eu acho que isso deve ser a marca de todo cristão. Porém, por outro lado, você vê a graça de Deus em muitas coisas, todos os dias, né? Seja um cuidado de coisas simples até o cuidado assim de coisas sérias, né? Coisas assim que vai impactar não só a minha vida, a vida da minha família, mas de todo um trabalho, né? Então, a gente já vivenciou assim muitos milagres, né, de Deus, né? Mas assim, eu acho que não só no aspecto material ou até emocional, mas eu acho que o desafio do dia a dia na missão é, primeiro, em oração, ter a consciência que é a obra do Espírito Santo, porque eu acho que o mais difícil, né, como a gente diz em Portugal, é difícil ver portugueses se convertendo. Então, imagine você estar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí você começa, aí quando você acha que a coisa vai, né, ingressar, aí retorna para o zero de novo, né, tudo de novo. Então, você tem isso, né, que é pelo Espírito transformador, é pela graça da salvação, é obra dele, né, obra de Deus em nós, no ser humano. Então, eu acho que é isso que a gente tem consciência, porque senão você coloca esse fardo pesado sobre os seus ombros e ninguém aguenta, né? Uma cena que me marcou bastante esses dias, a Liverpool está recebendo famílias afegãs que saíram agora, há 6 semanas, o mês passado, do Afeganistão, desde que o Talibã, de novo, tomou o poder do país. O exército americano e aliados saíram do país, e muitas famílias que trabalhavam para embaixadas, para o exército, eles estavam correndo risco de vida se ficassem. Então, eles saíram, né, vieram tanto para a Inglaterra e outros países também. Enfim, e em Liverpool nós temos um hotel lotado de afegãos. Cerca de 400, 500 famílias estão ali. Não, 400, 500 pessoas, não famílias. E 150 crianças dentro do mesmo hotel. E aí eles chegaram com a roupa do corpo, chegam aqui sem nada. São pessoas que tinham seu trabalho lá, que eram advogados, que eram economistas, intérpretes, trabalhavam em embaixadas e de repente tiveram que deixar tudo. E no hotel ele fica de trás do aeroporto de Liverpool. E aí tem umas sucatas de aviões atrás, assim, no estacionado. E aí tinha 2 crianças, assim, de 4 ou 5 anos, brincando. E aí eles subiam na escada do avião, chegavam até a porta e desciam. Aí um deles ficou até na porta do avião e o outro embaixo na escada. E esse que estava na porta do avião começou a gritar para o que estava embaixo. E ele começou a gritar assim, passaporte, passaporte, como se ele fosse um policial. E o outro de baixo pretendendo, né, como se ele estivesse com o passaporte na mão, entregando o passaporte para a criança que estava ali na porta, fingindo, brincando que ele era um soldado. E isso me mexeu muito comigo. Eu fiquei assim impactado e triste porque eu falei, meu Deus, essas crianças têm 4, 5 anos, já tem esse trauma, a memória deles é isso. É de fuga de guerra, é de grito, é soldado gritando com eles. E você se sente impotente. Como é que você vai mudar a vida dessas crianças? Que de maneira, que tipo de... Como eu posso chegar até elas, né? Então, é na onde eu vejo a dificuldade todos os dias, né?
Mas, ao mesmo tempo, o êxito tá de ver que é Deus quem faz, né? E você vê Ele transformando, trazendo as pessoas, porque depois essas mesmas crianças, depois eu vi elas brincando em um outro cenário, felizes, com roupa nova, sabe? E você, de repente, poder trabalhar com a imaginação dessas crianças, que Jesus tem um plano melhor, né? Que existe um plano de, de, de redenção desse mundo, né? Então, eu acho, para mim, é essa dificuldade que eu enfrento entre a realidade e a esperança que a gente tem de um mundo prometido por Deus que a gente encontra na Bíblia. Graças a Deus. Pastor, que desafio, misericórdia. Sobre sua família, a gente gostaria de saber o seguinte: seus filhos, você não foi uma família chamada para missões, você foi feito em missões, né? E seus filhos nasceram em missões, são genuinamente missionários. Como é que tem sido? Você já consegue fazer um diagnóstico disso? Os seus filhos têm esse chamado também, pastor? Você acredita nisso? Ou você ainda não conseguiu avaliar? Como é que eles se comportam? O que eles pensam, né, sobre isso? Sim, quando as crianças foram nascendo, a gente já está no campo, né? E uma das coisas que a gente acredita, eu e Karen, né, que criança não atrapalha ministério, pelo contrário, né? Criança, ela soma e a gente vai junto na caminhada, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que filho de missionário não é missionáriozinho, né? Não é. Então, é uma criança como qualquer outra e que tem suas alegrias e tem os desafios também, né? No caso dos meus filhos, é o que a gente chama de crianças de terceira cultura. Ou seja, em casa a gente fala português, mas fora de casa eles falam inglês, na escola eles falam inglês, e um dos desafios que eles têm é de pertencimento. Por quê? Porque eles são brasileiros de passaporte, mas eles nunca moraram no Brasil. Então, a conexão que eles têm com o Brasil é com os avós e um lugar de férias, né? Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado, porque a gente sabe que vai chegar um momento que vai vir essas perguntas: quem eu sou? Da onde eu pertenço né, aqui, que nação? Né? Onde está a minha casa? Né? Eu sou brasileiro, eu sou indiano, eu sou inglês, o que eu sou? Né? Então, eu acho que essa ideia de pertencimento, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar com eles, né? E a gente não tenta forçar eles a estarem envolvidos no ministério, porque acho que deve ser uma escolha deles, ou uma experiência que deve ser a partir da caminhada deles e como seres humanos, como crianças. Muito bom. Isso faz a gente entender que o chamado é individual, né, pastor? O chamado é individual. Deus chama cada um individualmente. Então, ele pode ou não chamar as crianças, né, para um chamado transcultural, e aí fica o recado, né, que todos nós somos missionários onde estivermos. Isso eles já aprenderam e serão, com certeza. Agora, só para a gente encerrar, antes de fazer a última pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre como é que está o pessoal lá na Índia e o pastor Ravi, o pastor Ananto, como é que eles dão um pouquinho de notícias para eles sobre esses dois pastores e suas famílias. E, pastor Ageu, você falou que eles estão contribuindo com o projeto da Índia, né? As crianças aí.
quando você for direcionar esse dinheiro, pastor, o senhor manda já escrito o recadinho, este dinheiro é para, porque a Junta de Missões faz o envio específico conforme o recebimento. Então, a hora que entrar o dinheiro para cá, o tesoureiro já encaminha esse dinheiro direto para lá, tá bom? Então, o senhor lembra de avisar que é direcionado, tá bom? Diga, Márcio, como é que estão os pastores lá? Sim, eu tenho um carinho muito especial pela Índia, né? Eu falo que hoje eu sou metade brasileiro, metade indiano. Meu coração naturalmente falando, eu voltaria para lá amanhã, né? Mas eu entendo que nosso tempo passou e a gente tem que, às vezes, sair para que o fruto cresça, né? Tem que dar espaço para que para que a coisa floresça e cresça, né? E na Índia nós temos, no sul da Índia, nossa igreja, o pastor Ananto, ele cuida de cerca de entre 15 e 20 famílias, né? No sul da Índia. E a Índia é um desafio, né? A Índia tem 3% de cristãos, isso junto com católicos, protestantes. É um país com uma população, 70% da população tem menos de 25 anos, então é uma população jovem, muita criança em situação vulnerável, de pobreza, fora da escola, e o pastor Anand tem feito um trabalho muito bonito com a esposa dele, a Dida também, com uma igreja, com discipulado, trabalho com as crianças e adolescentes também, né? E graças a Deus a gente tem visto assim uma transformação tanto na vida do pastor Anand, sua família, quanto na comunidade, na igreja também, né? E nós temos o trabalho no Nepal, onde, claro, por causa da pandemia também deu uma atrasada, mas o pastor Avi é nepalês, ele é nepalês e a esposa, eles trabalharam com a gente na Índia, e agora eles estão preparados, só esperando mesmo as restrições pararem para eles poderem viajar para o Nepal para dar continuidade no trabalho ali que nós começamos quando ainda estávamos lá, né? É um trabalho pioneiro numa região onde não tem igreja. Quando eu falo não tem igreja, nenhuma igreja evangélica, não é só, não tem igreja da promessa, não tem presença cristã. É um trabalho de pioneirismo, onde o objetivo do Ravi é evangelização, discipulado, plantação de igreja, numa região no centro do Nepal. É uma região montanhosa, então, com bastante desafios, né, por causa das montanhas e da sua natureza, mas o Ravi está todo contente, animado para ir para o Nepal e dar continuidade lá ao trabalho. Que bom, graças a Deus. E aí, para fechar, a pergunta é a seguinte: como é que você o que você diria para os pais no sentido de incentivar os filhos à obra missionária? É claro, considerando o chamado de cada um, né, se transcultural ou não, mas que incentivo você daria aos pais sobre isso? Eu acho que alguns pontos. O primeiro, eu acho que é ajudar as crianças a desenvolverem as suas próprias habilidades, né, como oração, encorajamento, generosidade, né? Por exemplo, quando a gente estava na Índia, até hoje a gente faz isso. Todo ano a gente pede para as nossas crianças selecionarem brinquedos para dar para outras crianças, né? E na Índia a gente tinha que fazer isso por quê? Porque a gente estava num país fechado, então a qualquer momento a gente poderia ser convidado
a se retirar do país. Então a gente já tinha uma mochilinha, uma mala preparada para cada um passaporte, porque a qualquer momento a gente poderia ir embora. E eles tinham consciência disso. Então, todo ano a gente fazia a seleção de brinquedo e eles tinham que dar o brinquedo para outras crianças. Porém, não era qualquer brinquedo, tinha que ser o melhor brinquedo. Poxa! E aí é um desafio, né? Porque a nossa natureza, desde pequenininha, a gente quer para nós. Mas é uma maneira deles já começarem a aprender, a compartilhar, a dar o melhor, né, a ser generoso, né? Outro ponto é mostrar a realidade do mundo, né? De conversar sobre o mundo, né? Mas também tomar cuidado com alguns mitos, né? De que é tipo assim, todas as crianças na África são pobres, ou na Índia são pobres, né? Missionários é só aqueles missionários americanos ou ingleses, a gente de fora, né? A gente não pode ser, ou não é para nós, né? O mundo já é alcançado pelo Evangelho, já foi alcançado pelo Evangelho, né? O que não é verdade, infelizmente, né? Praticamente metade da população do mundo hoje ainda não conhece a Jesus, então a gente tem muita coisa a fazer, né? Existem hoje quase 2 bilhões de crianças no mundo, né? Então é o tipo de informação que a gente precisa dar para as crianças, informações positivas e verdadeiras, né? Sendo reais com eles, né? Deixar as crianças também a criarem seus próprios projetos, né? Às vezes a gente subestima as crianças, né? E eles são muito criativos, né? E quando eles têm o espaço para eles mesmos desenvolverem, eles conseguem, né? A Ana, por exemplo, a minha filha, ela cria marca-textos, ela desenha marca-textos e aí ela sempre usa desenhos indianos ou de outras culturas, e é uma maneira que ela levanta recurso para doar para missões. E foi uma iniciativa dela, eu e Karen nunca falamos para ela fazer e tudo, ela pediu, perguntou se poderia, nós compramos o material e ela faz a propaganda, ela que vende, ela que junta o dinheiro e envia. Então, assim, dá o espaço para que as crianças criem seus próprios projetos, né? Como você disse aí, dos cofrinhos, né? Das crianças estarem doando para missões, já é uma iniciativa, né? E outra coisa do serviço, né? Entre o serviço cristão e o serviço, por exemplo, qual a diferença entre o serviço cristão e o serviço de assistência social, que talvez a criança aprende na escola, né? E que não é ruim, né? Mas como o amor de Jesus é diferente, né, de qualquer outro amor do mundo. Então, o tipo de serviço que nós como cristãos oferecemos, ele é com sacrifício, ele é tendo o modelo do amor de Jesus, que é doador, né? Que é com oração. Então, ele é mais do que só uma ajuda de assistência social. Eu acho que isso também, se a criança tem essa visão desde pequena, que Deus tem um plano de restaurar todas as coisas, né, de reconciliar tanto o homem quanto a sua criação para a glória de Deus, a missão começa a fazer sentido, né? Até para a criança faz sentido, porque não fica algo para pós-morte, não é algo que está distante, mas é algo para que vem em minha direção e que tem a ver com a minha realidade, né? Então eu começo a perceber que, nossa, é possível, né? Pela graça de Deus, é possível trazer mudança. Muito bom. Que legal, aprendi muito com você hoje. Obrigada, viu, pastor? Pastor Ageu, eu vou devolvo a palavra para você e a gente depois vai orar, né?
que esse foi um momento muito legal e eu aprendi muito mesmo com o pastor Márcio. Tenho certeza que as palavras dele também foram muito úteis, e tanto para os pais quanto para as crianças, que podem não estar vendo agora porque estão dormindo, mas vão ver depois, porque eles são curiosos, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigada, e aí vamos para a oração depois. Fica à vontade. Amém. Graças a Deus, nós te agradecemos, diaconisa Genilda, por essa entrevista maravilhosa, edificante, né? De um missionário, um pastor que desenvolve esse trabalho transcultural, já trabalhou na Índia, e nós vemos que ele passou tanto tempo lá, né? E tem o desejo até de voltar, né? Se pudesse logo voltar, né? E hoje Deus chamou ele para estar em Liverpool, na Inglaterra, ajudando essas pessoas ali, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, pastor, sua família, sua esposa, seus filhos, seu ministério, e que a cada dia possa realizar essa grande obra na sua vida e através da sua vida, aonde o Senhor for chamado, né? Porque são poucas pessoas que são escolhidas para esse ministério transcultural, né? É desafiador. E a pergunta que eu iria fazer a ele, a diaconisa Genilda, ela fez, né? Falando a respeito desse incentivo, o que fazer, né? Para despertar no coração de uma pessoa esse desejo missionário, principalmente de uma criança, né? Então tem que começar ali pelo desenvolvimento das habilidades, como o pastor falou, né? Ver o dom que tem aquela criança e ajudar, né? Nessa identificação e deixá-las à vontade, né? Para receber o chamado de Deus. Não pode ser forçado. E nós estamos aqui na convenção pensando também na Índia, pastor Márcio. Como o senhor, né? Que ora pela Índia, né? E as crianças da nossa convenção, né, os ministérios das igrejas locais, elas confeccionaram um cofre, né, e elas estão depositando ali o dinheiro para nós enviarmos, depois nós vamos juntar, né, os tesoureiros vão ver quanto conseguiu arrecadar para nós enviarmos diretamente para essa missão na Índia. Então, o Ministério de Criança e Adolescente da Convenção Baixo Amazonas está fazendo esse trabalho específico, né, para nós ajudarmos o missionário e a missão lá na Índia, para a glória de Deus. E a grande pergunta é a seguinte: você tem falado de missões para seus filhos? Falo isso aos que estão conosco aqui conectados, né? E aqueles que vão assistir depois também, que vai ficar na plataforma. E também o pastor vai estar divulgando ali no YouTube, vai continuar no Facebook, né? E vamos estar mandando o link também para aquelas pessoas interessadas. Quanto tempo faz que você falou sobre missão para o seu filho? Você conversa sempre com ele? Ou faz tempo que você não conversa? Já falei em algum momento, né? Mas faz tanto tempo que eu não falo de missões para o meu filho. Ou será que você ainda não conversou? Então, nós teríamos um momento aqui, né, para nós conversarmos a respeito, até mesmo recebendo aí de vocês as respostas, né? Como você pode mandar agora, né? Você fica à vontade, mas fica mais uma questão de reflexão para aqueles que conversam sempre, né? Que continuem conversando e, como o pastor falou aí, a respeito desse incentivo, né? E identificar ali os dons, as habilidades dessa criança, ajudá-la a desenvolver. E se faz tempo, volte a conversar sobre missão com seu filho. E se você nunca conversou, nós como cristãos temos uma missão, fomos comissionados pelo Senhor e precisamos conversar com nossos filhos. Embora o chamado seja individual, mas eles precisam entender a missão, conhecer o que está acontecendo no mundo, que as pessoas precisam de homens e de mulheres dispostos para esta missão.
e não tem como todo mundo ir para a Índia, para a Inglaterra, mas você pode fazer a missão para o seu vizinho, para o seu amigo, na faculdade, na escola, no trabalho. Então, tanto os adultos quanto as crianças, elas têm essa responsabilidade de Deus, que Deus nos deu, de nós fazermos missão e sermos missionais. Tudo que nós fizermos deve ser de forma intencional para apresentar a boa notícia, a esperança ao mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que o pastor Márcio está lá na Inglaterra com a sua família. Já esteve na Índia. Diaconisa Genilda, com seu esposo, pastor Marcos Murta, que é aqui de Belém, nosso conterrâneo. Eles também ajudam essa missão, têm o seu trabalho e voluntariamente ajudam a missão. Fazem missão. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso, nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor pela vida da diaconisa que está aqui conosco, Genilda, pelo pastor Márcio, que já é quase mais de 1h da manhã lá na Inglaterra. Que Deus abençoe grandemente, né? A diaconisa Eva, nesse momento, gostaria de deixar aí uma palavra a todos que estão conosco, agora conectados, irmãos, e também a diaconisa que está conosco, e depois nós vamos orar. Não sei se caiu a conexão do pastor Márcio, e se ele estiver ainda na sala, ele vai estar orando conosco, senão nós estaremos fazendo esta oração. Diaconisa Eva. Pastor, só agradecer mesmo, só agradecer e pedir dessas orações pela vida da Genilda, da Junta de Missões, da Igreja de Vida da Promessa e o trabalho representado também por ela, os projetos, pastor Márcio, pastor na Índia, Ananto, né? Sua família. Eu estou assim, eu fico emocionada, sabe? A gente poder viver esse momento e depois a gente poder deixar aqui para os irmãos depois assistirem e sentirem o que a gente também sente e orar mesmo, né? Orar pela Igreja do Senhor em todos os lugares que ela está e pedir que a gente continue com essa garra, com essa vontade, enquanto Jesus não volta, né? Para ver essas histórias lindas que nossos irmãos lá fora vivem e também nós aqui vivemos, né? Como a gente tem aqui trabalhado, agradecer a Deus pelo Ministério de Criança e Adolescente Geral, que tem nos transferido esse trabalho, que é o 2º ano, né, que nós estamos vivendo já, filhos da promessa, filhos da missão, e vem filhos do reino. Então, a gente tem que incutir mesmo na cabeça das nossas crianças isso, e tudo envolve missões, né? Tudo envolve missões. Como é que eu vou ser filha do reino e ser egoísta, né? Eu tenho que também anunciar, né, o fechamento aí para as outras crianças, adolescentes, jovens, todos vamos estar envolvidos, né, no reino. Então, muito obrigada a todos, pastor Ageu, tá? Pastor Genilda, né, pastor Márcio, toda a igreja assistindo, e aqueles que irão assistir também depois, sempre depois, eles me mandam aqui, eu estou lendo aqui as mensagens, estão me mandando, irmã, não estou conseguindo assistir, irmã quer assistir, a gente fica aqui meio apertado, mas vão assistir de algum jeito, vai ficar aí gravado, o pastor ali que tem nos ajudado também, todos. Eu só tenho a agradecer e vamos orar. Amém. Então agradecemos aqui ao nosso pastor Henrique, lá do Lago Grande, né? Com certeza ali ele cuida de 7 igrejas lá, pastor Márcio. 7 igrejas. E está trabalhando ali, um jovem pastor, com a sua família também, né? Sua esposa, a Leliane, seu filho, o Hernan, estão ali trabalhando. O pastor Jandré Célio, nosso vice-superintendente, também está conosco. O presbítero Mailton de Oriximiná, irmã Socorro Monteiro de Santarém, a Cíntia Seixas, vice-colaboradora do Ministério de Criança e Adolescente da Convenção Baixo Amazonas, está dando boa noite na paz do Senhor. A diaconisa Maiane Soares, esposa do pastor Cláudio, aqui conosco, pastor Alípio. Obrigado, pastor Alípio. O pastor Alípio nos ajudou bastante aqui para nós podermos realizar essa obra maravilhosa.
a irmã Vanessa, mãe Zonete, ela está ali na fronteira do Pará com o Amapá, né? Está em Monte Dourado. Que Deus abençoe, diaconisa Zonete, Pai do Senhor, a irmã Silene e muitos outros irmãos, Ana Maria, que é a diretora do Ministério aqui do Jardim Santarém, Ministério de Criança e Adolescente, irmã Sirlene do Nascimento, a diaconisa Benaia Sarrazin, está aqui conosco, e bênção, muita gente mesmo, né? Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs, diaconisa Jaísa, pastor Elson, todos estão conosco aqui, conectados até agora, irmã Vanessa, os irmãos de Terra Santa, olha só, os irmãos de Terra Santa, e também de Juruti, pastor Joel Lima, nosso pastor de Juruti está aqui conosco, graças a Deus, a irmã Mari, o nosso pastor Coriolando de Juruti Velho, o pastor Daniel Souza Pereira de Óbidos, graças a Deus. Muita gente conectada, assistindo, e vão repassar também esse link às suas igrejas locais. Isso é maravilhoso. A nossa irmã Olina Monteiro, que é do Ministério de Assistência Social, está conosco, a nossa irmã Nanda Ribeiro. Que bênção, irmãos. Pastor, maravilha. Pastor, tem igrejas que estão reunidas assistindo, inclusive, né? Um celularzinho, Graças não sei a Deus. como, mas estão assistindo, né? Que a gente está sabendo aí. Colocaram o telão e estão ali assistindo. Depois a gente vai ver as Oh, fotos pois e é, mandar aí também. para os irmãos. Maravilha. Então, queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos a todos. Mais uma vez, em nome de Jesus, ao Ministério de Criança e Adolescente da Convenção Baixo Amazonas, diaconisa Eva. Hoje nós estivemos aqui conversando a respeito desse trabalho maravilhoso. Aceitamos o desafio, mesmo com uma agenda assim um pouco lotada, mas nós deixamos esse espaço aqui para estarmos juntos, no nome de Jesus. É uma alegria para nós. Sempre quando eu vou nas igrejas locais, quando eu vejo uma criança ou a igreja lotada de criança, alegra o meu coração, porque ali são os futuros pastores da igreja, missionários da igreja, diáconos, presbíteros, diaconisas da igreja, aqueles que vão levar a igreja à frente quando passar a nossa geração. Então, isso alegra muito o meu coração, e por isso nós estamos aqui. Diaconisa Genilda, mais uma vez, que Deus continue realizando essa grande obra na sua vida, da sua família. A pessoa que ajuda muito a igreja, ajuda muito a obra missionária. E o pastor, que Deus, a cada dia, meu irmão, um novo desafio, o Espírito Santo aí, sempre fazendo o coração arder a cada manhã nessa missão, nesse desafio com a sua família. Um abraço à sua família, pastor. Nosso carinho da Convenção Baixo Amazonas, a sua esposa, seus filhos, em nome de Jesus. Assim também a diaconisa Genilda, ao seu esposo e aos seus filhos, tá? Nesse momento nós vamos estar encerrando e o nosso pastor vai estar orando para que, quem sabe, pastor, olha só, assim como o senhor foi chamado para essa missão transcultural, assim como nós fomos chamados para pastorearmos aqui a região, quem sabe está aqui assistindo, né? Alguém que será também enviado, né? Enviado para as nações, ou outros que despertarão para cumprir a missão em suas cidades, nos seus bairros, nas suas ruas, nos condomínios, aonde moram. Então, nesse momento, passa a palavra de oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço aí a oportunidade, né? Para mim foi encorajador, inspirador também, encheu meu coração de alegria. Eu acompanho de perto, trabalho lá em Breves, né? Na igreja de Breves do Pará, a gente tem acompanhado o trabalho ali, fico feliz dessa conexão, né? E vamos orar, graças a Deus, vamos orar. Agradeço a todos os irmãos aí que fizeram o esforço, né, de estar assistindo, vão assistir depois, e é um prazer imenso, né, ter participado aqui com vocês. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque a missão é de Deus, a missão é tua, a história da missão de Deus, Senhor, e por que e como a humanidade precisa, Senhor, ser
e vai ser redimida por um Deus de amor. E, Senhor, como Paulo escreveu ali na carta aos Coríntios, Senhor, que o Senhor confiou a nós a mensagem da reconciliação. E essa mensagem da reconciliação não é só os adultos, mas são crianças, adolescentes. O Senhor confiou essa mensagem a todos nós, independentemente da idade, Pai. Por isso eu te peço, nos capacita, usa cada um de nós, Senhor, dê sonhos, visão, inspiração, Senhor, para que possamos ser referência para a nossa geração, se possamos ser luz para este mundo, sal para essa terra, Senhor. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor tem levantado, Senhor, desde dos primeiros cristãos, jovens, meninos, meninas, para serem suas testemunhas, Senhor, na história da igreja, jovens como os irmãos Wesley e outros, Senhor, como William Carey, Senhor, foi jovem também para a Índia, e outros missionários que também jovens chegaram ao Brasil, chegaram ali no norte do Brasil, trazendo a mensagem, Senhor. E eu te peço, Senhor, assim como o Senhor ali no começo dos anos 2000, o Senhor levantou uma geração de brasileiros, Senhor, para missões, Senhor. Que possamos ver, Senhor, na nossa igreja, na nossa comunidade, Senhor, meninos e meninas sendo levantadas, Senhor, com esse compromisso e com a paixão, o amor de levar essa mensagem, Senhor. A mensagem de amor e de redenção, Senhor, para todos os povos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a todos. Realmente a gente se emociona, né? Por ver o que Deus faz através de nós, né? Seres humanos, que às vezes tão falhos, né? Mas Deus é maravilhoso. Obrigado a todos. Uma boa noite. Na paz de Cristo Jesus. E até o próximo encontro. Esperamos fazer outros encontros também de outros ministérios, né? Amém. Para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado também pelo convite. Dê uma boa noite de sono. Amém. Abraço.